Realmente O que, assim, que é cara. plano diretor? Vamos lá, cara. Plano diretor é basicamente, eu vou fazer uma analogia com games aqui. Quando você vai jogar SimCity, é o nome? Aham. Você vê ali uma terra. Aham. Aí você vai construindo as coisas. Tem um rio aqui. O que eu vou fazer com esse rio? Eu vou retificar? Eu vou deixar ele aí? Eu vou jogar cocô nesse rio? Eu vou colocar uma usina nuclear do lado de uma escola? Eu vou criar uma estrada? Eu vou descolar. Isso é o plano diretor. É como você vai usar o solo da tua cidade. A partir dali você tem as leis de zoneamento. São as derivadas do plano diretor. Então, por exemplo, aqui você pode construir XYZ. Com esse imóvel XYZ, você pode usar ele para ABC. Entendeu? Então, hoje o nosso plano diretor de São Paulo, se eu puder contar uma história rápida aqui, qual que é a história de São Paulo, que é uma coisa muito interessante. Quando os imigrantes... São Paulo não era uma cidade grande, há pouco tempo atrás. São Paulo nunca foi uma grande metrópole. São Paulo cresceu no final do século XIX e século XX, quando ela explodiu, né? O que aconteceu? Quando você chegou no meio do século XX, 1950, São Paulo estava no auge. Estava crescendo pra caramba. Você tinha projetos como o projeto do Copan, do Edifício Itália, do Conjunto Nacional. Naquela década estavam florescendo, né, todas essas ideias modernistas e tal, e futuristas, não sei o quê. São Paulo começou a crescer muito. Eles falaram, gente, agora quem tá, quem não tá, não tá. E a gente cometeu o nosso primeiro grande erro histórico. O prefeito Anhaya Mello, ele criou um plano diretor que você não poderia, por exemplo, construir unidades de apartamento menores do que 80 metros quadrados. Porque, segundo ele, um apartamento de menos de 80 metros quadrados serve para você fornicar, não para você criar uma família. Acredite se quiser, um prefeito com uma caneta na mão é capaz de fazer uma burrice desse tamanho. Mas eu já vi muito a perda. Não, isso eu tô falando lá atrás, anos 50. Entendi. Só que, calma, vocês não foram piorando. 1974. Foram piorando. Foram piorando. Caralho. Dividimos a cidade em 8 zonas, das quais você não poderia explorar o potencial construtivo do teu terreno acima de 100%. Ou seja, você tem o terreno de 100 metros quadrados, você só pode construir 100 metros quadrados. Por quê? Você não pode construir 200, 300, Porque eles não 400. queriam sair de controle das construções. Exatamente, e eu vou te falar o slogan do plano, você vai acreditar. O slogan do plano diretor de São Paulo dos anos 70 era: São Paulo não pode crescer. Olha o absurdo, cara. Sério? Olha o absurdo. Aí, como tudo aqui no Brasil, né, você não pode a não ser que você pague. Então, quem tinha grana ia lá, pagava, aumentava ali o gabarito, tarará, tarará. O que foi acontecendo? São Paulo foi se tornando uma cidade muito cara nas regiões centrais. Quem tinha grana morava nas regiões centrais. Quem não tinha ia para as áreas periféricas. E isso foi se tornando uma bola de neve e até hoje a gente não corrigiu. Só para você ter uma ideia, São Paulo é a única metrópole do mundo que cresce nas periferias e diminui nos centros. Quando eu falo centro, eu não falo Praça da Sé, não. Eu tô falando Cambuci, Vila Prudente, Piranga, Tatuapé, Carrão. Se você pegar as regiões centrais de São Paulo, que é onde você tem mais linhas de metrô, você tem mais árvores, você tem mais prestação de serviço, você tem mais segurança, nos melhores lugares para se morar em São Paulo, você tem cada vez menos gente. Está diminuindo a população das regiões centrais de São Paulo e as áreas periféricas estão se tornando cada vez mais densas. Porque é muito caro. Porque é muito caro morar no centro. Então você está muito basicamente caro o morar no seguinte: centro. Puta você está que falando para pariu. todo mundo que chega em São Paulo, ou que vai ter um filho em São Paulo, ou que vai crescer em São Paulo, eu não quero você aqui no meu jardim. Você vai lá para PQP, vai lá para Capão Redondo, vai lá para Guaianazes. Aí a prefeitura não consegue nem levar estrutura física de saneamento básico para essas pessoas. Como é que vai levar estrutura social? Como é que vai levar saúde, Mas por que segurança, que ela não cultura? consegue? Porque não consegue, cara. O que é mais fácil? Você criar uma estrutura de esgoto, por exemplo, numa região centralizada, onde a verticalização vai fazer com que a iniciativa privada construa para cima, né? Inclusive água, esgoto, eletricidade, etc. Ou eu te empurrar lá para 60 quilômetros do centro de São Paulo e tentar levar um cano para recolher o seu cocô lá longe. Não, com certeza é mais fácil Exatamente. você colocar na Agora centralidade. Mas há quem argumente que seria trabalho do governo levar esse serviço a trabalho. até lá no Acre, o cara na fazendinha. É papel do governo. É papel do governo também te deixar mais seguro. Sim. Agora, se alguém entrar aqui, nós estamos ferrados. Não tem como chamar Mais a ou polícia. menos, nós aqui. tem você aqui, Ô, cara. tem esse spoiler aqui, meu irmão. Ô, imagina, cara. Nossa, não tem Tem o Kim ali também, ó. Lá, ele vai Senhora, hackear aí- o cara. Ele vai se transformar em Power Ranger. Mas então, cara, o que aconteceu? A gente fez isso com a nossa cidade. A gente empurrou as pessoas pra periferia. E aí você imagina o caos que é, por exemplo, uma pessoa que mora, como eu falei, lá em Arthur Alvim, pra ela ir pro centro da cidade trabalhar e ter prestação de serviço. Hoje em São Paulo, vou dar um exemplo. O cara fica 2 horas no trânsito. 3, puta 4... que Cara, se você... olha isso. As empresas de telemarketing,
estão na Paulista. Por que elas estão na Paulista? Porque nas áreas periféricas você não tem nem regularização fundiária, você não tem o título de propriedade do terreno, você não consegue alugar. Você não consegue falar assim, ó, vou alugar um prédio de, sei lá, 10 andares, vou construir para fazer uma empresa gigante de telemarketing no Arthur Alvim. Porque não tem regularização fundiária, você não consegue. Então você tem que ir para as áreas centrais, onde é caro, etc. Só que o operador de telemarketing está na periferia. Você está dando um recado para a cidade. Nós vamos continuar privilegiando quem mora no centro e empurrar a mão de obra lá para longe. Você está fazendo uma fábrica de pessoas excluídas do que a gente chama de hegemonia de uma cidade. Então nós temos que fazer o contrário. E essa é a parte que me empolga muito. E é por isso que nós temos uma missão aqui. Ó. Eu estou até falando mais sério hoje, porque realmente o papo tá ficando assim, preocupante, cara. Nós estamos há um mês de eleição e as pessoas não estão falando dessa porcaria aqui, cara. Eu gosto dos seus papos porque eles são bem... me ensinam muitas coisas. Então, mas eu até peço desculpa de trazer um clima um pouco mais pesado e técnico aqui. De boa. Mas é o seguinte, nós temos uma missão. Eu não tô aqui mais expondo a minha vida, arriscando minha vida, da minha família, só pra também, né, ganhar like. Tá na hora de transformar isso em coisa real. O que acontece é o seguinte, velho. Nós temos a revisão do plano diretor de 10 em 10 anos. Nunca isso foi debatido em São Paulo. Nunca. Nunca as pessoas normais foram procurar saber o que é um bendito do plano diretor. Nós temos a chance agora. Ah, é? A Sério? revisão é agora em Chegou? 2021. Caralho. É agora. Meu irmão, se não fizer agora, só em 2032. Nós temos a chance agora. E dá Nós pra vamos mudar fazer o tudo quê? agora? Dá pra mudar tudo. Dá pra mudar Construir tudo. do zero a parada. Dá pra São Paulo ser uma cidade de primeiro mundo. Quando a gente viaja pra Nova York, pra Barcelona, pra Paris, pra Buenos Aires, a gente sai maravilhado. Nossa, cara, desci a pé, fui de maneira segura a pé até um restaurante, tinha um pet shop, tinha um açougue, tinha um bistrozinho, tinha não sei o que, tinha não sei o que lá. Por que aqui em São Paulo a gente não tem? Por que eu tenho que viajar pra, sei lá, pro Uruguai pra ter algo parecido? Tá errado. Nós temos que ter aqui. É aqui que nós temos que ter. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos entregar a oportunidade de rever o plano diretor pra quem? Pro Bruno Covas? Pro Celso Russomano? Pro Boulos? Meu irmão, é responsabilidade da nossa geração mudar isso aí. Eu até peço pra quem tá assistindo aqui, meu irmão, tem que falar de eleição. Então, uma 30 dias de eleição tem que falar. Tem que converter 20 votos, pelo menos. Tem que falar, meu irmão, não é por mim, é pela tua cidade, cara. Nós temos que virar 20 votos cada um pra gente chegar lá, meu. Temos que chegar lá. Então, assim, cara, infelizmente, né, a gente fica preocupado estudando essas coisas e vendo tarará, tarará. E a gente não vê o debate sério, né, cara? A gente vê o Bruno Covas fazendo uma fonte de 100 milhões de reais com a minha grana, com a tua grana. Ele fez, eu vi que alagou e ficou feio. Pra alagar no primeiro dia. Entendi. Aí vem os tontos lá, os especialistas. Não, já sei, vamos transformar o Minhocão em parque. Ô, meu irmão, enfia o Minhocão, você sabe aonde, meu irmão. Não é isso que tem que fazer. Você tem que discutir urbanismo. Como é que você vai? Aí vem o cara... Não, é tarifa zero. Que tarifa zero, irmão? Você tem que discutir a máfia dos transportes. Máfia do transporte aqui arrecada mais do que a própria prefeitura. E quando rola... Ninguém vai botar o dedo na ferida? Pô, mas me fala um pouco do seu plano diretor pra São Paulo. O que tu tá pensando nesse sentido? Ó, é uma ideia revolucionária mesmo, a primeiro momento. Gosto disso. Ela parece revolucionária, mas na verdade isso já tem ao redor do mundo e é o que dá certo. Legal. Vamos lá. Nós já concordamos que a gente cometeu um histórico aqui, para quem não assistiu, depois volta, que a gente está descentralizando as pessoas. Nós estamos tirando as pessoas das regiões centrais, que é onde tem mais prestação de serviço, mais qualidade de vida, e empurrando as pessoas para a periferia, né? Onde elas têm uma péssima qualidade de vida, inclusive uma expectativa de vida mesmo, 13 anos menor do que de uma pessoa que mora nas regiões centrais. Nós estamos matando as pessoas. É isso que nós estamos fazendo. Calma, você tem que tomar cuidado quando você for analisar essa estatística, na minha opinião. Porque provavelmente a pessoa que está nessas zonas centrais também tem plano de saúde melhor, come comidas melhores. Exatamente. Mas não é só por causa do plano diretor, é também por causa da renda mas dele. É o que eu estou falando assim, nós estamos segregando as pessoas. Claro, isso aí com certeza. Nós estamos falando assim, quem é do meu clubinho, vem. Com certeza. Quem não é, vai para lá, para longe. Tá certíssimo. Uma visão totalmente elitista de como você deve dividir a cidade. Essa é a palavra, visão elitista. Quem gosta de ler, eu indico um livro muito bom do Raul Jusilori chamado São Paulo nas Alturas. É muito bom esse livro. O que acontece? O que a gente tem que fazer com o plano diretor? Eu vou falar aqui, vai chocar. Eu também me choquei a primeira vez que eu tive com essa ideia, mas aí eu fui estudar o tema e vi que era o certo. Nós temos de acabar com limite de altura e recuo. Acabar, recuos. O que são recuos? Por exemplo, vamos supor que você vai construir uma farmácia hoje. Você não pode construir a farmácia na beira da calçada, no limite do teu terreno. Você tem que fazer um recuo e colocar uma vaga de carro. Olha que absurdo. Todas as cidades do mundo já entenderam que quanto mais recuado está o teu negócio,
mais carrocrata a cidade se torna. Ou seja, menos pessoas circulando, portanto menos segurança, mais carro, portanto mais trânsito e poluição e mais isolamento. As pessoas não vivem a cidade. É aquela história, quando a gente vai para Barcelona, Nova York, Paris, Buenos Aires, você tem experiências de vida maravilhosas, porque você desce de onde você mora, você anda a pé até um lugar e você tem prestação de serviço, você encontra as pessoas na rua, você se sente seguro porque tem gente circulando. É a tal da fachada ativa, o tal dos olhos da rua. Quando você empurra as construções, né, faz esses recuos e joga carro no meio e não permite o uso misto de imóveis, por exemplo, eu não posso mais construir comércio embaixo e moradia em cima, você acaba com a vivência da cidade. Você transforma a cidade nos prédios de Moema, por exemplo, que são aqueles muros enormes, né, onde você tem o primeiro andar ali para a área de lazer de quem está dentro do condomínio e vaga de carro. Você não vive a cidade, você não tem prazer de andar nas ruas de Moema. Só que você tem prazer de andar nas ruas de Paris. Então, o que meu plano diretor quer fazer? Acabar com o limite de altura e recuo para que você verticalize a cidade. Verticalizar a cidade é uma coisa boa. Se você pegar Hong Kong, se você pegar Singapura, se você pegar Emirados Árabes... Cara, você quer coisa mais maravilhosa do que aquele arranha-céu com árvore no meio, com não sei o quê. Mas imagino que deve ter um controle de, tipo, não dá pra você pôr um arranha-céu numa rua de Então, dois... aí começa esses planejamentos centrais. Não, mas se você colocar um arranha-céu, vai gerar muito... Ao contrário, se você pegar um quarteirão, vamos fazer um exercício aqui. Imagina que eu tenho um quarteirão. Eu tenho poucas pessoas morando. Dá para eu abrir um pet shop nesse quarteirão? Não dá. Porque se eu abrir nesse quarteirão, eu tenho que atrair pessoas de outros quarteirões para eles virem no meu pet shop. Se eu tenho muita gente morando nesse quarteirão e nos meus... Vamos pegar um quarteirão aqui. Aí você pega os 3 aqui, mais 2 aqui, mais o meu próprio quarteirão. E tem muita gente morando nesses quarteirões. Faz sentido eu abrir qualquer negócio. Porque eu vou prestar serviço para essa galera a pé. O cara não precisa mais pegar o carro para fazer alguma coisa. Quando eu tô, por exemplo, eu moro no Tatuapé, que é um bairro relativamente bom, né? Eu preciso comer, sei lá, eu tô a fim de comer japonês. Eu tenho que pegar o meu carro e rodar umas 10 quadras para achar um restaurante japonês. Tá errado. Se você vai para Buenos Aires, você pega um hotel na região central, você desce a pé, em 2, 3 quadras você encontra tudo que você quiser. E é aqui que nós temos que ter isso, porque São Paulo é muito maior que Buenos Aires. São Paulo é muito maior do que essas metrópoles que a gente viaja para visitar e ter boas vivências. Cara, nós temos de ter tudo isso aqui. Outra coisa, nós temos que fazer a flexibilização do uso de imóveis, né? Por exemplo, vamos supor que o seu tataravô era um cara muito rico e ele comprou um terreno uma vez e construiu uma puta de uma casa no início do século XX no centro de São Paulo. Uma baita casa, uma casa maravilhosa. Aquilo passou pro teu avô, passou pro teu pai, passou para você. Só que aí você fala, puta, eu não tenho grana, não sou eu, sei lá, a empresa dos meus pais faliram, eu não tenho grana, eu tenho essa casa. Eu vou fazer alguma coisa com essa casa. Essa casa daria um museu. Olha que legal, vou fazer um museu aqui, vou arrecadar dinheiro. Você não consegue. Por quê? A casa já está construída, você não consegue mudar o uso dela de residencial para comercial. Olha que absurdo, velho. Olha que absurdo. Se tua casa for tombada, pior, aí ferrou. Né? Só explicar o que é tombamento. Se você tem uma construção que ela é considerada patrimônio histórico, essa construção ela é tombada. Você não pode mexer em nada dela. Nada. E nada que eu tô falando assim, você não pode pintar uma parede sem você pedir autorização para o órgão que tombou. Aqui em São Paulo, cara, só para você ter uma ideia, vou falar em termos numéricos. O Rio de Janeiro, que é uma cidade histórica, tem em torno de 400 imóveis tombados. São Paulo, só na região central, tem mais de 900. Nós temos em São Paulo terreno tombado. Tem teco de terra tombado porque tem um valor... Assim, é ridículo. Você quer ver outro... Tem alguém importante enterrado naquela merda? Não! Alguém achou que aquela vista é importante. Pra você ter uma ideia, tem terrenos tombados que é para não atrapalhar a vista do jockey da ponte... Ali, acho que é a cidade de Jardim, não sei. Da ponte que você consegue ver o jockey. Olha o absurdo, cara. Você quer ver outra coisa? Sabe onde tem aquele McDonald's da Paulista? Que é aquele McDonald's todo estiloso, Macmill? Ali era o prédio do Bank de Boston. Aquele prédio é uma construção da segunda metade do século XX. Não é um prédio histórico. Ele é tombado. Porque ele parece uma construção antiga. Acredite se quiser. Então, meu irmão, se você tem uma casa dessa e ela é tombada, aí você fala, eu vou construir um museu. Aí, magicamente... que tomba essa porra? No foda-se. O Compresp. Aqui em São Paulo é o Compresp. Vamos supor que você... Caralho, vai tomar no cu com o Compresp. Vamos supor que você, magicamente, sei lá, você deu muita propina pra alguém e você conseguiu mudar o uso dela. Ela vai ser agora, pode ser um negócio. Você pode construir um restaurante, uma balada cult. Mano, você pode aproveitar que você pode ganhar dinheiro. Aí vai chegar o bombeiro e falar assim, olha, essa construção é muito antiga, as escadas são muito estreitas, você precisa construir uma escada na parte de fora da sua construção. Você fala, legal, quero construir, quero ganhar dinheiro. Aí vem um Compresp e fala, não, senão você vai estragar a vista.
Entendi. Aí você fala, meu irmão, então deixa o Boulos invadir e pronto. Talvez seja por isso que Boulos apareçam, né? Exatamente. Agora sim, por exemplo, você pega o Wilton Paz, né? O Wilton Paz, aquele prédio que caiu lá no Largo do Paissandu. Era um prédio que ninguém podia mexer. Agora, se puder invadir... Deus pode mexer, né? Pois é. Os traficantes podem mexer. Muito traficante usa esses prédios como fortaleza, cara. O cara entra lá, a polícia não pode sair dando tiro, não pode nem entrar pra buscar o cara, não pode ter um mandado de busca e apreensão, porque o cara tá lá dentro, no prédio tombado, não pode mexer, e o dono também não pode pedir reintegração de posse, e se pedir ele também não tem o que fazer com aquilo, aí ninguém vem, aí fica lá. Também não paga IPTU, aí você que paga IPTU tem que pagar mais caro pra suprir. Por isso que eu falo isso que daí. os caras que são eleitos, eles têm que tirar leis, porque tem muita lei que fode nós, mano. Se só não tivesse essas leis, eu acho que viver como cidadão seria um pouco mais fácil. O Fernando Holliday, ele fez o... teve o revogaço, né? Ele fez o revogaço, que ele revogou mais de 100 leis inúteis aqui em São Paulo. Uma delas, vou lembrar de uma delas. Todo bar tinha que ter, por exemplo, no seu balcão, um antepiso de madeira. Caralho. Não me pergunte. Por quê? Não sei. Eu também não tenho a menor ideia. E eu também não tinha conheço... algum fiscal filha da puta que ia lá, não tem o bagulho de Com madeira. certeza. Claro que Só tem. que aí você acha que você fecha o bar por causa disso? Não, você pega uma grana do dono do bar e vai pra casa feliz. Caralho. Você ganha, eu ganho. Brasil! Entendeu? Pois É uma cara. merda, né, Pois cara? cara. Então, assim, uma coisa que eu falo pra você que tá me assistindo é o seguinte. Não ache que a prefeitura vai fazer algo por você. A prefeitura não vai fazer nada por você. Se você depender da prefeitura, você tá ferrado. Cara, quem vive a vida real sabe disso. A prefeitura tem que te deixar em paz. Em paz. E vou dizer mais. Então a prefeitura que pelo menos construa alguma coisa. Quem vier prometer construção aqui tá mentindo. Não tem grana agora e vai ter muito menos ano que vem. Nós estamos numa previsão de enxugamento de orçamento. Quem vier aqui falar que eu vou construir, vou fazer... Mentira. É mentira. Você tem que ter uma coisa do prefeito. Me deixa em paz. Para de me encher o saco. Me deixa trabalhar, me deixa ganhar dinheiro, me deixa aproveitar o meu terreno, o meu imóvel, comprar, vender, prestar serviço. Me deixa em paz. Com a palavra, Arthur, pelo tempo de 10 minutos. Obrigado a todos. Estão me ouvindo bem aí? Sim, nítido e claro. Vamos lá. O que acontece, né? Em primeiro lugar, é importante deixar claro, a gente está com uma audiência aqui no meu canal de 1.000 pessoas já assistindo a gente ao vivo, mais as pessoas que vão assistir depois dessa live. Por que essa live é tão importante? O que for decidido agora, o que for decidido nesta revisão de plano diretor de São Paulo, vai refletir as ações no Brasil inteiro. Então, São Paulo, a capital São Paulo, influencia o resto do estado, né? Nós estivemos, inclusive, em Araçariguama, a semana passada, o Rubinho esteve também, e eles estão ali fazendo o seu primeiro plano diretor, e eles estavam pensando em fazer um plano diretor bem parecido com o de São Paulo, até que a gente foi lá e conversou com eles falaram, não, realmente, então, a gente estava indo na direção errada. E São Paulo, influenciando o resto do estado, também influencia o resto do Brasil. Então, é muito importante que a gente saiba argumentar, que a gente saiba defender o nosso ponto de vista, né? A esquerda não quer uma revisão de plano diretor, ela diz que o plano diretor não foi aplicado, o que é uma falácia, é uma mentira, né? O plano diretor simplesmente não consegue ser aplicado, ele é impossível, ele é de aplicação impossível, e eu vou trazer alguns argumentos sobre isso. Primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte, a gente tem que quebrar o preconceito sobre adensamento. Quando a gente fala de adensamento, só vem coisas ruins na nossa cabeça. Você pensa em poluição, em muita gente junto, e não sei o quê. Eu aprendi isso na escola, inclusive. Eu aprendi que adensamento era uma coisa ruim, que metrópoles eram quase que um câncer para o planeta e para nós, seres humanos. E não, é justamente o contrário. Né? Eu indico, inclusive, o livro do Raul Justilori, São Paulo nas Alturas, ele fala bastante sobre isso, ou os podcasts do Ling, um arquiteto urbanista do Rio Grande do Sul, muito bom, e eles explicam claramente que quanto mais densa a metrópole, melhor, e é uma coisa até contraintuitiva, mas é de raciocínio fácil. Se você mora num lugar que é muito denso, ou seja, existem muitas pessoas no metro quadrado, você tem naturalmente mais demandas para aqueles serviços. Então, você vai ter mais ofertas, você vai ter um pet shop perto de você, você vai ter um mercado, uma padaria, um açougue, uma academia, e você vai fazer mais coisas a pé, certo?
Fazendo isso, você tem menos trânsito, você tem menor emissão de CO2, você tem mais segurança, porque mais pessoas na rua significa mais vigilância, mais pessoas, mais segurança. Você vai ter menos periferias e vem uma questão muito simples aqui. O que é mais fácil para o poder público, né? Você garantir a infraestrutura física de saneamento básico e social, de educação, saúde, segurança, para uma cidade concentrada ou para uma cidade esparramada. É óbvio que é para uma cidade concentrada. Estudando a história dos nossos planos diretores, eu vejo aqui uma série de erros. A gente começou errando nos anos 30, né, quando a gente simplesmente proibiu kitnet, você não podia mais fazer kitnet, e o Getúlio, inclusive, aí a nível nacional, congelou o preço dos aluguéis. O que aconteceu? Você estimulou o crescimento das moradias irregulares, você estimulou o crescimento das favelas. Em 1957, nós tivemos o plano diretor do prefeito Anhaya Mello, que ele, inclusive, não permitia a construção de apartamentos menores do que 90 metros quadrados. E por que isso? Porque, segundo ele, um apartamento menor de 90 metros quadrados não servia para criar uma família, mas sim para fornicação. Então, por um simples ato moralista de um prefeito que não estudava urbanismo, não tinha a menor ideia do que estava fazendo, nós proibimos a construção de apartamentos menores de 90 metros quadrados. Em 1972, nós tivemos um plano diretor cujo slogan era, pasmem, São Paulo tem que parar de crescer. Acredite se quiser, e nos anos 70, nós fizemos um plano diretor que queria que São Paulo parasse de crescer. E é claro que São Paulo não parou de crescer. São Paulo, inclusive, que no século XX, né, teve o grande boom. São Paulo, antes do século XX, não era uma grande metrópole. Nós começamos a crescer no século XX. Nos anos 50, São Paulo estava bombando, estava no auge. Nos anos 70, a gente faz um plano diretor cujo slogan, o cerne principal é parar o crescimento da cidade. E aí a gente continuou recebendo imigrante italiano, imigrante alemão, imigrante nordestino, imigrante de outros lugares do estado. E onde esse pessoal foi parar? Esse pessoal foi parar nas periferias. Então, é óbvio o que a gente fez, que o que a gente fez foi um erro. Nós espalhamos as pessoas para locais longe de onde nós temos as regiões centrais, que tem hoje mais estações de metrô, mais árvores, mais vias, mais teatros, mais escolas, mais hospitais, mais tudo. Nós expulsamos as pessoas. Para vocês terem uma ideia, hoje, no centro expandido de São Paulo, nós temos 10% da população da cidade. Porém, ali se concentram 70% dos empregos. O que nós estamos falando aqui? Nós empurramos as pessoas para as periferias e falamos para ela, olha, quando você quiser trabalhar ou quando você quiser uma prestação de serviço, você vai ter que se deslocar até o centro da cidade e depois voltar. E, pasme, essa é uma parte assim que, quando eu fiquei sabendo, inclusive eu vi isso numa palestra do Paim, eu achei inacreditável, né, que a gente não fale disso. São Paulo, nos últimos 20 anos, perdeu população no centro expandido. Olha isso, dá para imaginar uma coisa dessas? O centro da cidade de São Paulo, o centro expandido, não estou falando só da Praça da Sé, da República, estou falando desde onde eu moro, aqui do Tatuapé até a Zona Norte, a Zona Oeste, lugares que estão dentro do centro expandido, nós perdemos população. Ou seja, os imóveis aqui ficaram tão caros que as pessoas foram expulsas daqui. E aí você vai falar, mas São Paulo cresceu para onde? Onde você acha que cresceu? Nas periferias. Quando você vai em Jardim Ângela, quando você vai em Brasilândia, quando você vai no extremo da Zona Leste, aí você vê muitas pessoas o tempo todo ali crescendo e se acumulando. E a gente tem uma cidade cuja densidade média, o próprio Cláudio disse, é de 7.500 habitantes quadrados, enquanto outras cidades do mundo melhores para se ver, como Nova York, Paris, Barcelona, Manhattan, têm densidades 2, às vezes 3 vezes maiores do que a nossa densidade média. Qual que é o nosso desafio agora? E é agora que nós temos uma oportunidade ímpar, tá? Na hora, de 10 em 10 anos, a gente faz a revisão do plano diretor. Nós precisamos fazer 2 coisas aqui. Número 1, fazer a revisão do plano diretor para acabar com esses conceitos antigos de legislação de construção. Então, para você ter uma ideia, uma das nossas legislações de recuos, ela foi feita por causa de um conceito chamado miasma, que nem existe mais. Era um conceito de que o ar respirado pelo ser humano ficava velho, então você não podia ter muitas pessoas perto uma das outras, que você ia passar, sei lá, você ia respirar um ar ruim. E a gente criou leis de recuos
baseadas nisso. Hoje, em 2021, a gente precisa parar com isso. Quando você vai para Barcelona, você vai para Paris, você vai para Manhattan, você não vê recuo. E muito pelo contrário, existem estudos que mostram que quanto menor o recuo, mais pessoas andando na rua, que é o desejável, né? Então, nós precisamos de leis que acabem com o impedimento de altura, de você construir para cima, acabem com outorga onerosa, acabem com recuos, acabem com o estímulo para que você faça do andar térreo, que é o andar mais nobre, é o ativo mais precioso que uma cidade tenha, que ele fique sendo usado para carros, né, ou para áreas de lazer privativas de prédio. E nós precisamos, então, depois, nas leis de zoneamento, permitir uma série de coisas que nós não permitimos hoje. Então, hoje, por exemplo, em São Paulo, é muito dificultoso você construir um prédio, uma construção que seja de uso misto, ou seja, comércio embaixo e residência em cima, residências mistas também, residências pequenas e grandes na mesma construção. Então, é fundamental que a gente modernize as leis de zoneamento para que a gente tenha mais prestação de serviço no andar térreo, para que a gente pare com isso. E qual que é o grande desafio? As associações de bairro. Eu vou dar um exemplo aqui, para vocês terem uma ideia, que é uma associação de bairro lá perto da Avenida Indianópolis, ali do Planalto Paulista. O Planalto Paulista, que foi um bairro muito nobre aqui de São Paulo, inclusive você tem ali o Raul Gil morava ali, acho que mora até hoje, você tinha o Carlos Alberto de Nóbrega, que morava ali, e hoje é um bairro que você tem praticamente as ruas tomadas por prostitutas, travestis e ladrões. É um bairro que você não anda a pé. Você, às 11 horas da noite, você tem medo de atravessar o quarteirão, né? E o que essa associação de bairro faz? Impede que você modernize a lei de zoneamento, impede que, por exemplo, um shopping que ia ser construído ali fosse construído, um shopping de galerias, né? Um conceito aberto, que as pessoas andassem, entrassem, permeabilidade e tal. Então, o que nós temos que fazer? E esse é o principal objetivo pelo qual eu estou aqui. Nós temos de convencer as pessoas de perder o preconceito do adensamento, fazendo com que essa revisão do plano diretor tenha a demanda das pessoas para que ele seja um plano diretor mais liberal, menos interventor. Com isso, nós vamos influenciar outras cidades do estado e, consequentemente, o resto do Brasil. Então, a nossa missão é agora. O momento é agora, o momento de virar a chave, conversar com as pessoas sobre isso, tirar os preconceitos e mostrar os dados, porque os dados são muito claros daquilo que a gente defende, o momento é agora. E eu conto com cada um de vocês que estão me assistindo, seja no meu canal, seja no YouTube da Câmara, seja onde for. É muito importante que você, neste momento, compartilhe essas informações. Só para atualizar, agora no final da minha fala, a gente já está com mais de 1.600 pessoas ao vivo no meu canal, e eu espero que todas essas 1.600 pessoas virem replicadores daquilo que foi dito até agora e do que vai ser dito até o final dessa live. Muitíssimo obrigado e parabéns pela iniciativa, Rubinho.